Olá, queridos, estamos aqui para mais um encontro e eu quero convidar você a nós decidirmos juntos reparar. Eu me disponho a reparar. Como é difícil às vezes a gente se deparar com situações em nossa vida que nós precisamos reparar algo. Em Mateus 6,14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E quando a gente pensa em perdão, e tem a ver com essa reparação que nós vamos fazer agora, neste momento, reparar para perdoar. Em Colossenses 3,12 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse texto é muito precioso, porque nos traz uma lição muito importante. E aí nós nos perguntamos, por que perdoar? Porque aqui o texto de Colossenses diz: porque o Senhor nos perdoou primeiro. Nós precisamos entender que nesse processo de restauração, de situações difíceis da nossa vida, há bloqueadores em relação a esse processo. Nós precisamos estar atentos a todos eles, porque eles afetam diretamente o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo e também o relacionamento com os outros. Essa incapacidade de receber ou oferecer perdão é um grande bloqueador neste processo. Nós precisamos estar atento a tudo isso, porque perdoar significa cancelar, remir ou abrir mão de direitos. É a liberação ou cancelamento de uma obrigação. O perdão ele é lindo na teoria, até que nós cheguemos à prática. Como é difícil! Para que esse processo de restauração dos nossos relacionamentos dê certo, é preciso que aconteça o perdão. Você precisa estar atento a essa questão que é tão importante para a nossa caminhada, porque a falta de perdão, ela vem trazer sobre nós uma escravidão destrutiva. Precisamos pensar a respeito disso, e isso tudo, essa escravidão, pode nos causar muitas vezes uma opressão, nos trazer até mesmo uma doença física, pode também causar divisões, contendas, um rompimento muitas vezes até de um casamento, até uma condenação. Também pode causar a estagnação. Você muitas vezes pode se deparar com a sua vida em certas áreas paralisados, estagnados diante da sua própria vida, da sua tomada de decisões, muitas vezes pode ser por falta de perdão. Então nós precisamos nos autoavaliar o tempo todo, porque o perdão ele não é fácil. Não é fácil, é um processo difícil, principalmente quando a gente fala em perdoar outras pessoas, perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus nos ensina que nós temos que estar dispostos a perdoar os outros. O primeiro ponto que nós já vimos é que Ele nos perdoou. E nós temos que acreditar que o Senhor Jesus vai estar presente conosco nesse processo. Ele vai nos dar as forças necessárias para atingirmos esse ápice que é realmente do perdão, que é fazer essa reparação. O perdão, ele quebra um ciclo de destruição na sua vida. Nós precisamos sim encarar o nosso passado, perdoar a nós mesmos e perdoar os outros. Por tudo que foi dito, por todas as ofensas, nós precisamos saber que há responsabilidades neste processo de restauração, de reparação, que são nossas. Nós precisamos tomar algumas atitudes e com o perdão é possível obter novos começos em nossos relacionamentos. Talvez você ache impossível isso. Muitas vezes eu ouço de muitas pessoas dizendo: eu já perdoei fulano, mas eu não posso nem ouvir falar. Isso não é perdão.
Nós precisamos aprender qual é realmente a verdadeira decisão do perdão e olhar para as pessoas, olhar para aquela ofensa, aquela situação envolvida e não sentir mais dor em relação àquilo. Isso é o verdadeiro perdão. Você dizer que perdoou, mas não querer ver a pessoa que te ofendeu mais na sua frente ou conversando com você, isso realmente não é um processo de perdão, como assim nosso Jesus nos ensina. Você precisa dar e aceitar o perdão para que você seja livre de sentimentos, às vezes, que te perturbam constantemente. O perdão faz isso, ele nos traz essa liberdade, a liberdade de você parar de viver com raiva, com rancor, com vergonha, medo, culpa e até mesmo ressentimentos. Olha o que esse texto fala de 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Isso é muito sério, porque aqui Paulo fala que quando há falta de perdão, há a vitória de Satanás sobre as nossas vidas. E isso é algo muito importante. Se não há um perdão, estamos sujeitos às acusações de Satanás. Ele vai lançar sobre você a culpa, ele vai lançar sobre você a vergonha, ele vai lançar sobre você o rancor, o ressentimento. O próprio diabo, com a falta de perdão, nós damos legalidade ao diabo para eles nos acusar, para nós ficarmos aprisionados por ele. Em Hebreus 12, no versículo 15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, preste bem atenção, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A falta de perdão traz uma raiz de amargura sobre a sua vida. Quanto mais cedo você aprender e você querer decidir perdoar as pessoas, mais o seu coração vai ser um coração sarado. Menos raiz de amargura você vai ter. Você não vai dar tempo para que a falta de perdão possa ramificar e trazer essas amarguras, esses ressentimentos no seu coração. Entenda que o perdão, ele liberta você mesmo. As pessoas têm uma ideia errada sobre o perdão. Ele traz uma leveza ao seu coração, faz mais bem a você mesmo do que aos outros que vão receber o seu perdão. Você se liberta fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Lucas 6,37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. A palavra de Deus é muito clara para nós. O que nós temos um grande problema é de nós selecionarmos aquilo que nos convém. Se há alguma dificuldade que você está identificando agora em perdoar, você precisa pensar sobre isso hoje, neste exato momento, porque a falta de reparação e perdão, ela traz algumas questões na sua vida. A primeira delas é: prejudica as orações. Olha o que o texto de Marcos 11 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então aqui está falando que no momento que você estiver orando, você precisa fazer uma autoavaliação sobre a sua vida. Se há alguma coisa contra alguém, você precisa reparar, você precisa perdoar. É esse que o texto está dizendo. Em segundo lugar, a falta de reparação e perdão, ela traz o quê? Prejudica a adoração. Olhe Marcos 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali
diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A falta de reparação e perdão, ela impede as nossas orações a Deus, ela impede a nossa adoração. Em terceiro, traz problemas físicos. Como assim, pastora? É isso mesmo, nos traz problemas físicos. Olha que Salmo 32, no versículo 5, nos diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É algo muito sério. Há pessoas com problemas físicos por falta de perdão, por raízes de amargura. E em quarto lugar, a falta de reparação e perdão traz o quê? Gera medo de encarar o problema. Em Salmo 39, 2 diz: enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Esse tipo de medo em encarar os nossos próprios problemas é um medo tão exagerado muitas vezes que nos paralisa, nos impede de tomar e de agir e tomar algumas atitudes em prol do perdão. Você tem enfrentado algumas consequências por esta falta de perdão? Porque muitas vezes nós acreditamos em algumas mentiras que nos são ditas de que o caminho do perdão é um caminho para você se servir de capacho para as pessoas. E isso não é verdade, de que você é uma pessoa tola e o perdoar é acreditar que Deus está falando com você. E o seu agir estará baseado nele. Você está agindo em direção ao perdão. Você está decidindo perdoar alguém porque Deus está falando com você. E não por essas mentiras que são ditas. Porque o perdão ele é composto pelo natural que vem de nós, seres humanos. E ele vem sobre o natural, que é essa parte que é onde Deus entra e Deus age sobrenaturalmente. Coisas que nós não sabemos de maneira nenhuma explicar. Esse perdão relacionado a Deus. Ao nosso Deus cabe este milagre sobre as nossas vidas, mas precisamos dar o nosso passo. E decidir perdoar é um deles, o restante é com o nosso Deus e você não precisa se preocupar. Com isso você vai trazer restauração à sua alma, ao seu amor próprio, a se ver livre de toda a amargura, de todo o rancor. Perdoar realmente é uma escolha, você pode optar não querer perdoar. Realmente é uma escolha. Talvez você possa olhar para mim e dizer: pastora, mas ou está pensando aí agora neste momento, não consigo perdoar, como é difícil, como eu faço, que caminho eu preciso tomar? Para mim não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil na minha caminhada, porque eu precisei perdoar algumas pessoas e pedir perdão também. Mas eu quero te dizer que algo serviu muito para a minha vida e eu quero que espero que sirva para a sua também. Comece a declarar com seus lábios: eu decido perdoar tal pessoa. Senhor, eu não estou sentindo nada, porque não é sentir, mas é decidir. E eu comecei a dizer: Senhor, eu decido perdoar fulano e Beltrano. E assim Deus foi trabalhando no meu coração e preparou o momento certo para que houvesse essa quebra, esse jugo que Satanás fica muitas vezes jogando sobre nós. Diga muitas vezes em alto e bom som, ore a Deus e permita que Ele realmente se encarregue de todo o resto. Entregue mesmo a sua vida a Deus e declare em alto e bom som que você decide perdoar. Porque perdoar ele é uma obediência. É uma obediência a Deus, é uma ordenança que Deus também nos deixa. Há 4 pilares muito importantes nesse processo do perdão. Você tem que entender que, primeiro, Deus já te perdoou. Ele entregou o seu filho naquela cruz para morrer ao seu favor, em favor dos seus pecados. Então nós temos que entender que Deus ele já nos perdoou. Segundo lugar, você precisa perdoar quem te feriu. E você precisa, em terceiro, pedir perdão pelos seus erros. E em quarto lugar, você precisa se perdoar.
Esse quarto ponto é muito importante, nós vamos ver no decorrer aqui dessa mensagem. São pilares difíceis. Você consegue identificar quais deles é o mais difícil nesse processo de perdão na sua vida? Eu quero junto com você te ajudar a reparar o seu coração, porque o perdão começa de dentro para fora. E para reparar de dentro para fora nesse processo do perdão é preciso, em primeiro lugar, aceitar o sacrifício perdoador de Cristo na cruz. João 19:30 diz: Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus já pagou pelos seus pecados. Reparação significa a ação de restaurar ou consertar algo. O que você precisa reparar? O que você precisa perdoar? Esse conserto real tem o seu início dentro do seu coração. Totalmente perdoado por Deus. Primeira coisa que você tem que entender é que você foi perdoado por Deus. Não podemos ter pendências em nossa vida cristã. Hoje, se você for, antes de você deitar, você fechar os seus olhos, você pode pensar um pouquinho a respeito da sua vida? Como está o balanço do seu dia, do decorrer desses anos da sua vida? Será que está tudo em ordem? Ou está faltando algo aí que você precisa reparar e você precisa perdoar? Pela morte de Cristo na cruz, todos os pecados foram cancelados. Tudo foi pago por Ele. Você precisa compreender isso. Quem é perdoado é perdoador, porque recebeu a graça do perdão. Não importa o quanto você feriu aos outros ou a si mesmo. A graça de Deus te basta, é o suficiente. Deus faz tudo por completo. E o perdão dele é dessa forma. Você precisa aceitar isso. Em Romanos 3, 22-25 diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que ele trata todos os que creem. Pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Isso é muito importante que você entenda. Jesus já morreu pelos seus pecados, Jesus já te perdoou de todos os seus erros. Em segundo lugar, perdoar aqueles que o ofenderam. Como é difícil esse processo, né? Perdoar as pessoas que nos ofenderam. Romanos 12, 17 e 18 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, porém procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. As pessoas muitas vezes se enganam em achar que o perdão é para melhorar as pessoas. Eu vou te perdoar, vou te dar esse crédito e essa chance. E muitas vezes não é assim esse processo como funciona. Do perdão começa primeiro em você e em segundo é concedido por você aos outros. Perdoar aqueles que te ofenderam é se dispor, é se desprender, é doar. A liberdade que o perdão te traz é você abrir mão da vingança. Uau, que poderoso isso! É muito sério. Muitas vezes por causa das nossas dores, as nossas feridas, nós temos vontade e desejos de vingança. Mas o perdão, ele nos traz uma liberdade que nos faz abrir mão de toda e qualquer vingança. Quem de nós não temos situações traumáticas na vida? Todos nós. Não existe um ser humano que não tenha situações que nos causaram traumas. O perdão é abrir mão. Ele nos capacita a nos tornarmos livres de todo o rancor e de toda a mágoa e nos permite seguir em frente com os nossos relacionamentos, a não ter mais uma vida paralisada diante da falta de perdão. A vingança da ferida causada nos põe abaixo do nosso inimigo e perdoá-lo nos coloca acima deles.
Precisamos compreender que precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Olha que 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Entenda e preste atenção em algo. Eu não sei que tipo de abuso, que tipo de situação que você viveu, que você precisa perdoar, que você precisa se perdoar, mas eu quero te dizer que você vai ter a verdadeira paz quando você decidir perdoar, quando você liberar este perdão em favor das pessoas que te feriram. Eu não quero dizer que tais erros de pessoas que te ofenderam, que trouxeram danos muito terríveis até para a sua vida, que vão estar livres das suas consequências. Não é isso que eu quero dizer. Todos nós sofremos consequências dos nossos atos e até mesmo legalmente nós podemos falar sobre isso. Mas o perdão, ele vai libertar você, ele vai tirar você dessa gaiola que te aprisiona. Em terceiro lugar, peça perdão pelos seus erros. Olha que Salmo 32:5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós erramos. Nossas memórias são carregadas de fatos, de situações com pessoas que envolvem erros, nossos, dos outros. Algumas não teremos mais contatos, algumas pessoas talvez já se foram e não conseguimos mais reparar ou pedir perdão a ela. Neste momento é muito importante você conversar com um mentor, um líder, até mesmo um pastor, para que essa sua confiança venha te ajudar neste processo de perdão. E quanto àquelas pessoas que ainda se encontram em vida e que você as conhece, o segredo para decidir perdoá-las é você orar, pedir a direção de Deus para que haja o momento certo para você fazer isso. E saiba que essa é a sua melhor escolha, do perdão. Como eu já vivi situações como essa, a pergunta que muitas vezes passa em nossa mente é: será que o outro está preparado para receber o meu perdão? Mas entenda que todo o processo de restauração, de reparação, Deus já está se movendo, já está trabalhando ao seu favor. Ele está movendo o seu coração ao perdão, como nós falamos no começo. Então entenda que o resto cabe a Deus fazer. Todos os passos, mesmo que devagar, em relação ao perdão são válidos. Você deve valorizar, eles têm um imenso valor nesse grande processo. Então, se respeite, entenda esse processo todo e vá vivenciando ele a cada dia. Sabemos que não é fácil, mas também não é impossível, porque com o nosso Deus nós conseguimos, nós podemos chegar a decidir e a cumprir essa ordenança dele, que é o perdão. Em quarto e último lugar, perdoe a si mesmo. Olha que em Isaías 1:18 e 19 diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Você quer desfrutar do melhor de Deus para sua vida? Então perdoe. Perdoe você mesmo. Existem pessoas que têm essa facilidade em perdoar os que te fizeram algo, mas continuam se remoendo, continuam com essa falta de perdão sobre si mesmo. Tem dificuldades em receber o perdão de Deus sobre si. Sentem a culpa, sentem vergonha do seu passado e de tudo que fizeram. Você é livre de toda culpa. Essa culpa e essa vergonha não faz mais parte da sua vida.
Você foi liberto em Deus. Lembra o que eu disse para você a respeito de Jesus? Ele já pagou pelos seus pecados e a Bíblia diz que ele lança nas profundezas do oceano. Então, por que você ainda se culpa por algo? Você precisa aprender a se perdoar. O seu passado já foi liberado por Deus e a culpa já foi embora. Não importa o quão desprezado e sem valor você se sinta agora neste momento. Deus ama você, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho maravilhoso para trilhar com você. É preciso se perdoar para depois poder perdoar os outros. Então, o primeiro da lista a fazer as reparações nesse processo de perdão é você. Você precisa primeiro se perdoar. Olha que importante o que a palavra de Deus diz e talvez você não tenha relacionado isso com o perdão. Mateus 22, 36 até o 40 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu vejo que essa questão do perdão tem uma questão muito séria de identidade. Quando você entende quem Deus é para você, e mesmo cometendo erros, porque todos nós estamos sujeitos nessa caminhada até que Jesus venha, nós olhamos para esse momento de erro e de falta, às vezes, de que precisamos pedir o perdão a alguém, quando nós sabemos quem realmente Deus é, que eu posso realmente tropeçar de vez em quando e olhar para Deus e pedir esse perdão, é um sinal de que você realmente se conhece, você sabe quem Deus é e você sabe verdadeiramente quem você é. Então, se realmente você conhece tudo isso, você tende a se perdoar facilmente. Quando falta essa identidade de Deus na sua vida, é muito mais difícil. E eu quero te dizer nessa hora que faça isso quanto antes. Se algo aconteceu com você recentemente, peça perdão. Perdoe a si mesmo nesse processo, porque você vai ver a restauração de Deus na sua vida. Quanto mais tempo você demorar, mais raiz isso vai ficar e fincar no seu coração e vai se intensificar mais ainda. Perdoar-se é trazer você para a autorresponsabilidade. É saber o que você realmente precisa fazer e fazer. E tomar essa atitude. E não se jogar um peso sobre as suas costas, andar carregando um peso morto sobre si, é sinal de que você chegou nesse processo de restauração. Eu quero concluir aqui dizendo a você que dar os passos em direção ao perdão é abrir mão da culpa e da vergonha. Você começa a entender que você não é perfeito, mas que Deus está trabalhando através da sua vida. É entender que há quedas, mas que você vai conseguir se levantar com a ajuda de Deus. Ele está ao seu lado, pronto a te perdoar e pronto a te levantar. Quando você se perdoa, o seu passado não muda. Isso é algo que nós não podemos mudar mais na nossa história, mas o seu futuro pode ser transformado. Um teólogo chamado Henry, ele fala o seguinte: é muito duro dizer, sem o seu perdão, ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão de que magoamos alguém, mas também humildade para reconhecer a nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar. Isso é muito importante na sua caminhada. Só você mesmo pode libertar o outro com esse perdão, com essa atitude e essa decisão de perdoar. Você precisa se libertar, sabe por quê? O perdão, ele é proteção, ele é encontro, ele é renovação, ele é domínio próprio, é um amor incondicional e ele é oração. Você precisa fazer isso, você precisa trabalhar o perdão em sua vida e somente você sabe quais são os erros que você cometeu ou que as pessoas cometeram sobre a sua vida.
e você precisa liberar o perdão. Eu quero orar com você nessa hora e pedir a Deus que o Senhor trabalhe no seu coração, que Deus te encha de sabedoria para você saber lidar com essa situação e lhe dar estratégias de como saber perdoar. Você precisa perdoar a si mesmo e perdoar aqueles que te ofenderam. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço por este momento. Como é preciosa a tua palavra, como nós temos respostas àquilo que nós buscamos e precisamos para a nossa caminhada. Somos falhos, pecadores, cheios de erros, falhamos com as pessoas e as pessoas também, ó Pai. Na qualidade, ó Pai querido, de ser humano que somos, também erram com a gente. Mas nós queremos nessa hora, e eu quero ser uma intercessora tua neste momento. Pai, que as mentes sejam abertas agora, que não haja, Pai, nenhuma potestade do inimigo, que Satanás hoje, ó Pai, perde todo o seu poder de aprisionamento sobre as mentes que estavam lhe cativas, e eu quero hoje pedir uma intervenção sua para aqueles que precisam liberar perdão, para aqueles que precisam decidir perdoar alguém, perdoar a si mesmo, pedir perdão a Ti, ó Pai. E é nessa hora que eu peço que o Senhor, ó Pai, mova esses corações, mova essas mentes, que o Senhor possa dar estratégias e sabedoria para que haja realmente o perdão necessário para que a sua caminhada, Pai, a caminhada de todos esses que me ouvem agora, sejam, ó Pai, leve, ó Pai, e livre de todo jugo da falta de perdão, Pai. No teu nome santo é que eu oro e te agradeço, ó Pai, e creio em grandes testemunhos em relação ao perdão, ó Pai, na vida de todos esses que me acompanham agora. Em nome de Jesus, amém. Recebe essa palavra, recebe esse manjar de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus, ela nos liberta, ela é a verdade que nos liberta, e que seu coração seja cheio hoje da coragem, da ousadia, que você entenda os processos na sua vida, que você seja encorajado agora mesmo a pedir perdão e avançar mais essa etapa na sua vida, do perdão na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe muito toda a sua casa e toda a sua caminhada com Cristo, em nome de Jesus.